Obrigado aí, viu, Fernando? Então tá. Epilepsia, síndrome, né? Sinais e sintomas, determinada por desorganizadas descargas elétricas no cérebro. Essas alterações podem ser muitas das vezes imperceptíveis, tá? Às vezes a pessoa, o próprio paciente nem percebe, quanto mais o médico, o acompanhante, tá? E vai ter diversas manifestações de acordo com a área cerebral que está sendo afetada. É uma descarga elétrica desordenada, né? Uma atividade cerebral elétrica desorganizada. Essas alterações, essa parte é um pouco mais teórica, então eu vou lendo, mas não tem jeito de ser diferente, tá? Essas descargas neurológicas, né, elétricas neurais desordenadas, podem ser localizadas, tá? Ou difusas, tá? Atingindo os dois hemisférios cerebrais. Quando você tem uma descarga localizada, é a chamada crise parcial. A gente vai explicar isso daqui a pouco, tá? Crise parcial. Quando é uma descarga difusa, é a crise generalizada. Esse conceito é interessante que eu vou falar agora. Crises recorrentes, né? O paciente tem a crise, melhora e volta, tem a crise, melhora e volta. Ou que duram mais que 5 minutos, caracterizam uma emergência neurológica, tá? E carecem de atendimento imediato. Então, você está numa via pública, o paciente tem uma crise convulsiva, no caso aí, a gente vai falar daqui a pouco, né? A tônico-clônica, né? Crise convulsiva, tipo grande mal epilético, né? Então, se for uma crise com duração maior que 5 minutos, esse paciente já é emergência, você vai ter que dar um jeito de conseguir um atendimento em nível hospitalar para esse paciente encaminhado com uma UPA, alguma coisa assim, um atendimento mais especializado, tá? Esses são alguns dados de epilepsia, né? Só para ver como é que a incidência são dados do ano passado, tá? Um transtorno que afeta qualquer idade. Em torno de 50 milhões de pessoas, né, podem padecer de epilepsia, tá? Então, é um transtorno neurológico dos mais comuns, né? Geralmente, a incidência é maior nos pacientes no baixo nível socioeconômico, tá? 70% dos pacientes poderiam viver sem convulsão se diagnosticado e tratado adequadamente. Esse é um grande problema, tá? Pacientes que não têm diagnóstico, que não tratam adequadamente. O tratamento são várias causas, seja pouca aderência, o paciente tem um diagnóstico, tem um médico que acompanha e medica, mas o paciente não toma medicação porque não compra, porque não recebe, ou não dá importância, ou então bebe junto com a medicação, ou tem algum outro fator de vida que ele não muda, né? Então, são várias condições que podem contribuir, né? O risco de morte no paciente com epilepsia é maior, né? E a família também é muito estigmatizada, né? A epilepsia hoje mudou muito, mas até então, até nem muitos anos atrás, era uma doença que a pessoa que tinha crise convulsiva, ela pagava um preço social muito caro, tá? Mais de 50 milhões de pessoas no mundo, tá? No Brasil, isso aí é lógico, gente, é dado de mundial, mas se a gente for pegar a África, né, ali, subsaariana, né, para baixo, Extremo Oriente, Ásia, eu acho que isso, no fundo, é um número bem menor do que a realidade. No Brasil, em torno de 3 milhões, é um número muito elevado, né? Diagnóstico, como é que você faz o diagnóstico da epilepsia? Né? A gente vai que a epilepsia é uma síndrome, né? São sinais e sintomas, né? Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é clínico, tá? Então, você vai fazer, geralmente, através da história física, né? Se você tiver, às vezes, a oportunidade de poder visualizar uma crise convulsiva, muito mais fácil, muito melhor para o médico, né? Às vezes o paciente filma, tira foto hoje, né? Tem que pensar nisso, nessas tecnologias, né? Antigamente não se tinha isso, era só o relato, né? O relato do paciente, acompanhante, né? Isso ajuda bastante. Mas um relato adequado, muitas das vezes pode nos ajudar, principalmente numa crise mais típica, né? Tipo durante uma epilepsia, uma crise convulsiva tônico-clônica, né? Então, fazer uma anamnese adequada, um exame físico
geral, né? Tanto pressão, pulso, temperatura, cardiovascular, respiratório, abdômen, mas é lógico que você tem que focar muito no aparelho neurológico e também no quadro psiquiátrico, tá? Lembrar sempre, se tiver alguém que viu, né, sabe que tem a gente tem na crise convulsiva, essa informação é muito importante. Presença de aura, a gente vai falar sobre aura novamente daqui a pouco, né? Alguma manifestação que o paciente sente, né, que antecede a crise convulsiva. O paciente tem aquela aura, né? Às vezes é uma sensação visual, auditiva, olfativa, um cheiro diferente, né? Ele tem essa manifestação e ele sabe que daqui a pouco a crise vai chegar. Né? A enxaqueca também pode acontecer isso, enxaqueca com aura, né? A pessoa tem determinado, às vezes, uma fotofobia, um zumbido, uma náusea, e daqui a pouco começa a dor de cabeça típica de enxaqueca. Tá? A mesma coisa na epilepsia também. A faixa etária, então, ocorre por causa das possíveis etiologias diferentes do recém-nato, do paciente, uma criança, adolescente, um paciente adulto, idoso, né? Os intervalos entre as crises, tudo isso é como se fosse um diário, né? Você vai montar um diário do paciente, né? A cefaleia também, você trabalha até com esse sistema de diário, né? Relação da dor, os períodos de dor, período intercrise, quando tem a dor, como é que é a dor, a característica dela, duração, etc. Tá? Nesse caso, a história, né, a história pregressa, principalmente aí, né, presença de eventos pré-natais ou perinatais, são muito importantes, né? Às vezes alguma doença que a mãe teve, doença virótica, doença infecciosa, sofrimento fetal intraútero, né, uso de drogas, hipóxia ali durante o trabalho de parto, alguma coisa, hipertensão arterial, alguma coisa que atrapalha o processo da gravidez, né, pode contribuir. Né? Presença de febre, igual a gente falou, história familiar de epilepsia, história de trauma e etc. Tá? Fazer um diagnóstico diferencial importante com outras condições que dão distúrbio de consciência. A gente viu aula semana passada de distúrbio de consciência, né? Nem tudo que altera a consciência é epilepsia e vice-versa. Né? Nem toda epilepsia cursa com distúrbio de consciência. Né? O diagnóstico diferencial, a gente vai falar depois. Então, o diagnóstico, né, anamnese, exame físico, né, que é o primordial, e tem um diagnóstico complementar com alguns exames também que vão ajudar a corroborar o diagnóstico. O principal é o eletrocefalograma. Né? Então, o eletrocefalograma é o principal método de fazer o diagnóstico. Tá? O eletro, ele é capaz de responder 3 questões do paciente com suspeita de epilepsia. Se ele tem, você vai ver o traçado encefalográfico, né, com alterações típicas da patologia, né? A área que tem essa alteração, você também consegue visualizar, e se o tratamento está sendo adequado. É mais na sequência do paciente. O paciente que já tem diagnóstico, está tratando, se tiver uma melhora do eletrocefalograma, isso é importante também. Tá? Em termos de imagem, né, ressonância magnética, tomografia de crânio, né, quando você tem uma suspeita de lesão estrutural, um hematoma, um tumor, um processo expansivo, uma formação arteriovenosa, a doença degenerativa, né? Então, nesse caso, o exame de imagem ele se impõe. Algumas curiosidades, tá? Aí só que eu peguei, coisas na China e na Índia, motivo a proibir até anular o casamento, tá? Essa condição, né? A gente parece até engraçado, mas existe. E Reino Unido, tá? Inglaterra aí, permitindo nulidade do matrimônio até 1971, gente. Isso não é coisa tão antiga assim, né? E nos Estados Unidos, até na década de 70, podia se negar acesso a restaurante, teatro, etc., de pessoas com epilepsia. Tá? Você vê como isso em países, nesse Reino Unido, Estados Unidos, né? Como que é uma situação estigmatizante, né? Aí vou comentar depois, é só para falar, a gente vai citar isso daqui depois, né? Os tipos de crise convulsiva, se generalizada, se focal, né? A gente vai falar as etiologias, a gente vai falar mais sobre isso aqui agora, tá?
tem alguma comorbidade, etiologia e fatores genéticos, doenças estruturais, um hematoma, um tumor, processo expansivo, causas metabólicas, tá? Imunológicas, infecciosas, tá? E causas desconhecidas também, pode acontecer. Então, no caso da epilepsia em si, não há cura, apenas controle, né? Se você tiver um fator desencadeante, né, um tumor, um hematoma, que você vai, drena, opera, né, tira o tumor, faz um tratamento complementar, um quadro infeccioso que você trata, se não ficar sequela, você cura, né? Mas na grande maioria dos casos, você não tem um tratamento curativo, né? Você apenas controla a crise com a medicação. E o tratamento, né, geralmente medicamentoso hoje, né, até não coloquei aqui, também faz parte do escopo da aula, né? Você tem que ver isso mais na farmácia. O uso hoje, no dia de hoje, da cannabis, né, para uma das indicações de tratamento de crise convulsiva, né, mas acho que mais para da farmácia. Mas o tratamento, na maioria das vezes, é medicamentoso. Tem alguns tipos de cirurgia, etc., para fazer, mas a maioria é medicamentoso. Mas o próprio tratamento, os medicamentos utilizados, podem trazer uma série de efeitos colaterais. Aí eu botei só alguns, né? Fenitoína, que é o Idantal, né, o nome comercial mais famoso. Ataxia de marcha, sonolência, hiperplasia gengival, já vi casos, acho que até mostrei para vocês numa das aulas de microscopia, tá? O gardenal, que é o fenobarbital, tá? Segue efeitos colaterais e por aí vai. Então, o próprio tratamento também, ele pode trazer uma série de complicações de intolerância para o paciente. Tá? Então, por isso tem que ter certeza que está tratando uma crise convulsiva, uma epilepsia. Né? Não pode errar no diagnóstico, senão você vai submeter o paciente a um tratamento, às vezes, com vários efeitos colaterais de forma errônea. Aí, continuando com o piramato, que é a medicação que tem o nome de amato, também cheio de efeitos colaterais, usado como anticonvulsivante, gabapentina, tá? E por aí vai. Né? Só para vocês terem essa noção da gama de efeitos colaterais associados ao tratamento. A gente que às vezes é clínico, repara é o seguinte, existe no Brasil em torno de 3 milhões de pacientes. Logicamente, você não vai ter neurologista para acompanhar essa quantidade de pacientes. Muito, porque a grande maioria está ligada ao Sistema Único de Saúde. Né? Quando o paciente tem um plano particular, talvez fique mais fácil o acesso. Mas no SUS, infelizmente, pela demanda e pelo número de profissionais, você não consegue cobrir tudo. Né? Então, às vezes, sobra para a gente que é clínico, né? Acompanhar. O paciente chega para você e é uma coisa complicada, que tem que fazer renovação de receita do usuário crônico. O paciente toma tipo anticonvulsivante, antihipertensivo, medicação para diabetes, colesterol, então tem que renovar a receita. E às vezes acontece isso, né? O paciente chega, a enfermeira diz, doutor, tem que renovar a receita do paciente aqui, o gardenal, Idantal, tem que tomar, se nem dá crise. Aí você vai puxar o histórico do paciente, está tomando aquilo lá 10, 15, 20 anos, às vezes menos um pouco, mas de forma ininterrupta. Você vai perguntar, tem convulsão, tem tido crise? O paciente fala que não. É uma situação difícil, sabe? Quando você tem, pelo menos escrito um prontuário, o paciente tem diagnóstico, às vezes nem isso tem. Né? O paciente muda de cidade, muda de bairro, não tem prontuário, não tem exame, vai na informação dele, né? Ele traz para você uma receita, é uma situação muito difícil, né? Você fica na dúvida, vou manter? Às vezes estou tratando uma coisa que não existe na realidade, cheia de efeito colateral, ou eu tento não parar, suspender, reduzir, mas com o risco do paciente voltar a ter uma crise convulsiva. Né? Então, vai trabalhar aí, dirigir um carro, uma moto, subir uma escada, um negócio mais alto, cai. Então, é uma situação muito difícil para quem faz clínica, tá? E mesmo o neurologista também, né? Então, tem essa regra, é interessante. Período de mínimo de 3 anos após a última crise, associada à ausência de alterações ao eletro, é um fator que pode te orientar à suspensão do tratamento, tá? Mas lógico que não vai ser você, assim, você num postinho de saúde, que você não conhece o paciente, não tem aderência, não tem controle dele, eu acho muito arriscado, né? Você tem que ser um paciente que você acompanha regularmente, né?
Tem que ter condição de fazer um eletro, também é muito difícil, tá? O eletro é muito difícil, mesmo pelo SUS, principalmente pelo SUS, tá? Então, assim, mas se condições normais, paciente 3 anos sem crise, eletro normal, você pode até pensar em suspender o tratamento, tá? Mas, no geral, o tempo de tratamento da doença é imprevisível. Hoje, dessas medicações, várias você consegue dosar no sangue, né? Então, você consegue ver o nível sérico. Isso te orienta bastante, né? Para ver que, às vezes, o paciente está tomando também para subdose, está fazendo efeito nenhum. Eu já cansei de ver isso. Então, de duas, uma. Ou ele não tem, provavelmente não tem, porque o remédio não está fazendo efeito. A dose, o nível terapêutico está lá embaixo. O paciente fala que não está tendo crise, né? E, às vezes, você vê um nível terapêutico elevado, né? A dose está bem elevada, acima do nível terapêutico, quer dizer, e trazendo efeito colateral ao paciente. Tá? Agora, os tipos de crise. Né? A gente falou das crises parciais e generalizadas. Crise parcial. A crise parcial pode se dividir em crise simples e complexa. Como é que é isso? Crise parcial simples, estado de consciência permanece inalterado, ou seja, a pessoa não altera o nível de consciência dela. Ela continua alerta, normal. Crise parcial complexa, o estado de consciência já altera. A pessoa, no momento da crise, pode não interagir com outros, e no momento que sai da crise, já nem se lembra o que aconteceu. Tá? Então, crise parcial, simples, estado de consciência normal. Complexa, estado de consciência alterado. Nem toda perda de consciência significa convulsão, ou seja, nem todo epilético que perde a consciência está tendo uma crise convulsiva, certo? E nem todo episódio de perda... É isso que eu acabei de dizer, desculpa, né? Nem toda perda da consciência significa convulsão, tá? Para entender melhor. E nem todo episódio de perda de consciência no paciente epilético é uma crise epiléptica, né? Você tem outros mecanismos de alteração de perda da consciência que não são epilepsia, né? E que podem ocorrer no paciente epilético, né? Você tem a síncope, né? Perda súbita da consciência, associada a bloqueio ventricular, estenose aórtica, baixo débito cardíaco, a síncope vasovagal, a própria crise histérica, né, que a gente falou, diagnóstico diferencial até da estudo de consciência, né? Aí não seria bem um diagnóstico, é diagnóstico diferencial, não é um mecanismo, né? Um diagnóstico diferencial. Isso aí foi ano passado, esse rapaz é até mineiro, alguém vai lembrar, São Paulo Fashion Week, ele estava desfilando, de repente no meio da passarela ele teve um mal súbito, caiu, chamaram os paramédicos imediatamente, ele foi atendido e acabou falecendo. Ele era aqui de Minas Gerais, né? Eu botei isso daqui por quê? Porque depois teve um relato aqui da irmã dele, deixa eu só colocar aqui, ó. Outra situação, a Simone é irmã, se não me engano. Classifica como boato uma possível crise de epilepsia, que falaram que foi epilepsia, e depois vem uso de droga, aquela coisa de sempre, ainda mais uma pessoa, né, desse mundo fashion, né, surge um monte de coisa, pessoa nova, né, então surge um monte de informação, e depois foi feito exame de autópsia, mas eu não sei, parece que não chegou à conclusão da morte dele, eu lembro que eu cheguei a acompanhar pela imprensa, mas é porque falou que tinha tido uma crise de epilepsia, olha o que o leigo entende. Ele nunca teve esse tipo de problema. Se fosse isso, eu acredito que ele teria convulsões, o que não aconteceu. Eu só quis colocar isso aqui, que a pessoa associa, né, o leigo, né? Quer dizer, até o profissional de saúde também. Eles associam a epilepsia com convulsão, tá? A gente vai ver que a convulsão, você tem vários tipos de convulsão, tá? E, com certeza, é uma manifestação de epilepsia. Mas não significa obrigatoriamente que o paciente tem que ter uma crise convulsiva para ter epilepsia. Tá? É interessante a fala dela aí. Não foi nada de crise epilética, nada disso. Parece que foi um mal súbito cardíaco mesmo. As crises tônico-clônicas, a famosa convulsão, né, são as mais conhecidas, são crises generalizadas, ou seja, afetam todo o hemisfério cerebral, direito e esquerdo. Então, é uma crise generalizada, e nesse caso se altera o estado de consciência do paciente. A pessoa vai ficar inconsciente, contrações musculares involuntárias, fortes. Isso aqui eu estou descrevendo, mas a gente vai falar tudo isso daqui a pouco, como vai ver um vídeo no final. Tá?
respiração ofegante, dificuldade de engolir saliva, mordedura da língua, perda de controle esfincteriano, a pessoa pode urinar até evacuar na roupa, isso durante a crise convulsiva. Quando o paciente tem uma crise convulsiva, tônico-clônica, né, ao final da crise ele começa a retomar o nível de consciência, estado de consciência. Tá? E às vezes fica com um pouco de cefaleia, sonolência, raciocínio mais lento. Pode dar um pouquinho de amnésia também. Aqui é a classificação das crises epilépticas. Olha lá. As crises parciais são determinado local do hemisfério cerebral, simples, né? Ou seja, não altera consciência, parcial complexa, altera a consciência. Crise generalizada, pega os dois hemisférios cerebrais, você sempre vai ter alteração de estado de consciência. Não precisa ser a perda total. A gente vai ver na crise de ausência, mas você tem alteração de estado de consciência. Dentro das crises generalizadas, nós temos as crises de ausência, a crise mioclônica, tônico-clônica, tônica, clônica, atônica e o estado de epilético. Tá? Então, a classificação das crises. Tá? Aqui só para vocês verem um desenho, uma crise parcial, determinada área, né? Você tem uma atividade epileptogênica nesse ponto, desencadeia uma crise convulsiva parcial. Se for simples, não altera a consciência. Se for complexo, altera a consciência. Aqui já é uma crise generalizada, né? Afetando os ambos, aquela descarga, né? Ela afeta os dois hemisférios cerebrais, você vai ter alteração da consciência. Uma crise parcial simples pode evoluir para uma parcial complexa, né? E as duas podem evoluir para uma crise generalizada, né? Voltando aqui, ó. Uma crise parcial, ela começa inicialmente parcial, de repente ela dissemina, espalha e se transforma numa crise generalizada. Sinais que antecedem a perda da consciência que o paciente consegue descrever, é chamada aura, né? Nada mais é que uma crise parcial simples, tá? Então a aura seria uma crise parcial simples, que evolui para uma crise generalizada. O paciente ele descreve isso, né? Ele fala, quando eu tenho essa sensação, a crise vai vir. Aí são foto bastante causas, né, de etiologias possíveis de epilepsia, né, de crise epiléptica, de acordo com a faixa etária. Né? Então já começa lá desde neonato, menos de um mês, hipóxia, isquemia, processos hemorrágicos, trauma, a meningite, tá? Quadros metabólicos, né, pode acontecer no recém-nato, uso de droga pela mãe, tá? Genético, né, à medida que aumenta, lactente criança até 12 anos, convulsão febril, né, a gente vai falar dela daqui a pouco, as doenças genéticas degenerativas, os quadros infecciosos, as meningites, as meningoencefalites, tá? Trauma idiopático, já no adolescente, trauma, doença genética, infecção, tumor, drogas, os adultos, trauma, droga, álcool, tumor cerebral, e sempre tem idiopática, tá vendo? Sempre aparece a causa idiopática, às vezes você não consegue descobrir o mecanismo, né? E no adulto, propriamente dito, doenças cerebrovasculares, os AVCs, né, tumores, abstinência de álcool, de drogas, distúrbios de quadros como insuficiência renal, insuficiência hepática, né, insuficiência respiratória, distúrbio eletrolítico, a hipoglicemia, doenças degenerativas, tá? Então você vê que de acordo com a faixa etária, né, as possíveis etiologias também elas vão mudando, tá? Você tem que estar atento para isso quando você vai fazer a pesquisa da possível etiologia. Paciente com HIV, aproximadamente aí 1/5, né? Dos pacientes com HIV e sintoma neurológico tem convulsão, tá? E é em função da incidência elevada da toxoplasmose, neurocercose, fungos, herpes e sífilis, né? Então, 1/5 dos pacientes com sintoma neurológico vai ter convulsão. As crises parciais simples, né? Repetindo, sem alteração da consciência,
você tem uma estreita interação, relação entre a área que é afetada e o sintoma que o paciente apresenta, tá? Então, você pode ter sintoma motor, sintoma sensitivo, a gente vai falar agora desses sintomas, né? Então, tem uma estreita relação entre a área onde você tem a descarga elétrica normal e a manifestação que o paciente apresenta. Então, o sintoma motor pode ser um movimento tônico, tônico-clônico, ou só clônico, de um determinado segmento do corpo, um braço, perna, face, tá? A contração tônica é contração contínua e prolongada. Já o movimento clônico, você tem contração intercalada com relaxamento. Tá? Então, você pode ser isso aqui, pode ser uma manifestação de uma crise parcial simples. Tá? Essas crises focais, né, a gente viu naquele slide lá para trás, uma crise focal em determinada região cerebral, ela pode se propagar para áreas contíguas, né, envolvimento em sequência, evoluindo para uma crise epilética generalizada, né? Aí aquele representação do homúnculo de Penfield, vocês devem lembrar dessa foto aqui lá no livro do Machado, né? Aqui, ó, aquele homúnculo de Penfield, né? Representação corporal de face, né? Boca, mãos, extremidade, é uma inovação muito mais rica, né? Em relação a tronco, membros, tá? E você pode ter uma determinada crise num pontozinho desse, ela pode se propagar, né, fazendo esse mecanismo de propagação e se transformar numa crise generalizada. E, novamente, esquematização do homúnculo Penfield. A gente fala então de sintomas motores, basicamente muscular, né? Movimento tônico, clônico, tônico e clônico, só clônico, tá? Pode ter sintomas sensoriais, né? E aí talvez fique mais difícil ainda, né? Quando você tem um sintoma motor, às vezes você consegue ver uma base muscular, é mais fácil. Mas um sintoma sensitivo, a queixa, doutor, estou com formigamento, minha perna está formigando, tá pinicando, sensação de choque, às vezes é uma manifestação muito difícil de você caracterizar, tá? Mas pode acontecer. Alucinação visual, né? A gente enxerga, vê, fala que está vendo algo que não está ali na realidade. Sintomas auditivos, vestibulares, sintomas olfativos, né? Sensação de cheiro diferente, cheiro ruim, cheiro estranho, mesmo de gustação. Fenômenos autonômicos, né? Alteração da frequência cardíaca, perda de controle esfincteriano e sintoma psíquico também. Né? Pode ser, às vezes, a manifestação de sintoma psíquico. Então, esse tipo de sintoma, assim, para caracterizar como uma crise parcial, às vezes é mais difícil, tá? Mas tem que ser pensado. Você tem sintomas amnésticos também, né? Sensação de familiaridade, déjà vu, ou de estranheza, jamais vu, né? Geralmente é associada a lesões do lobo temporal, né? Acho que todo mundo já passou por essa sensação aqui, né? Eu acho que eu já vi isso antes. Isso é uma coisa normal, né? Você passa, você vê, você consegue ver um momento, eu já passei por isso aqui antes, né? Isso não significa que seja uma crise parcial simples, mas pode ser uma manifestação, tá? Já negou. O oposto, o déjà vu, né? Até que ficou escuro, vocês desculpam, tá? Mas então a sensação de que você está vendo algo que você já presenciou no passado, mas que você não se lembra, tá? Esse slide ficou escuro. Né? Só voltar aqui. Então, déjà vu é sensação de familiaridade, né? Uma coisa que você presencia, que você acha que já passou, né? Mas não se lembra. E o jamais vu é uma coisa que você faz, né, frequentemente, e que você não se lembra dela. Às vezes é até difícil a gente falar uma coisa que eu faço e não me lembro, né? Às vezes você mesmo não vai perceber. Quem vai perceber é quem está ao seu lado, né? Parente, acompanhante, que vai ver, né? Que se faz uma determinada atividade, alguma coisa, continuamente, de repente você esquece de fazer aquilo, né? Associado a lesões do lobo temporal. Né? E sintomas emocionais, tá, gente? Também, igual a gente falou, né? Distúrbio psíquico também pode ser manifestação
é uma crise parcial simples, tá? Tem um filme interessante com o Denzel Washington, justamente sobre essa temática, né? Ele faz o papel de um policial que volta em relação a um atentado à bomba, justamente passando essa sensação do déjà vu. O filme chama Déjà Vu, inclusive. Se alguém já viu, é bem interessante. Crises parciais complexas. Aí você já tem alteração da consciência, tá? Geralmente acompanhada de alguns movimentos automáticos. Tá lá, boca, lábio, ficar mastigando, engolindo, esfregar a mão, piscar o olho forçadamente, tá? Então você já tem alteração da consciência com esses movimentos automáticos. E geralmente é seguido de amnésia, tanto para fatos passados quanto para presentes, tá? A aura, a gente falou, né, que na realidade seria o quê? Uma crise parcial simples que acaba se transformando numa crise parcial complexa, uma crise generalizada, evolui, né? Aquelas manifestações que o paciente percebe antes da crise. Né? Então, significa isso mesmo, uma crise parcial simples, geralmente lesão do lobo temporal. As crises generalizadas, que é esse tipo de crise, né? Então, você tem crises que afetam ambos os hemisférios cerebrais com alteração do estado de consciência. E tem as crises de ausência, aí a gente vai mostrar um vídeo no final, que acho que vai ser mais elucidativo, porque a gente ficar descrevendo teoria. Mas tá, vamos lá. Duração de até 30 segundos, comprometimento da consciência, pode ser desencadeada pela hiperventilação. Tem um nome também chamado de pequeno mal. Parece que a pessoa fica assim meio desacordada, do olho aberto, né? O chamado pequeno mal. É diferente do grande mal, que é a crise tônico-clônica. Você pode ter fenômenos motores associados, clonia palpebral, a pálpebra piscando, postura tônica do pescoço, fenômenos do sistema nervoso autônomo, palidez, cianose, midrias, etc. A crise da ausência é repetida, né? Episódios breves de comprometimento da consciência, manifestações motoras discretas, duração de até 30 segundos, hiperventilação, sem queda ao solo, mantém tônus, recuperação completa da consciência, a gente volta a fazer o que estava fazendo antes, é mais comum na infância. Aí está uma foto, a gente vai ver um vídeo, mas é a foto, né? Às vezes esse tipo de manifestação, às vezes detecta na escola, tá? Se, às vezes a família, é lógico, dependendo do grau de interação dos pais, né? De quem, pai e mãe, ou de quem cuida também, às vezes pai e mãe tem que trabalhar, numa creche, uma babá, um avô, avó, não sei, né? Alguém. Vai depender muito da capacidade de observação, tá? O professor, inclusive, muitas vezes pode perceber isso. Às vezes não vai nem saber o diagnóstico, mas vai ver que aquela criança tem alguma coisa diferente, tá? A gente vai ver o vídeo, vocês vão entender. Crises, então dentro das crises generalizadas, as crises de ausência, depois tem essas crises, são chamadas crises mioclônicas. Eu vou ler rapidamente aqui, tá? Contração muscular súbita, flexão das extremidades superiores com abalo muscular. Tá? Pode ser focal ou bilateral, não há perda da consciência, dependendo. Se for uma crise generalizada, né, a tendência é que isso fica pesado, tem que levar em consideração. Você tem alteração de estado de consciência, sim. Tá? Pode evoluir para uma crise tônico-clônica generalizada. Tá? Só esse conceito aqui de mioclonia. Né? Mioclonia, contração muscular súbita e breve. Tá? Você tem a mioclonia involuntária, né? Seria uma contração seguida de relaxamento. E tem a mioclonia fisiológica, né? Que é aquela que acontece quando a gente está dormindo. Não sei se todo mundo já deve ter passado por essa situação, né? Você está quase dormindo, pensa daquele que faz um pulo na cama, você levantou da cama, né? Aquilo é um movimento mioclônico, tá? Mas aquilo é fisiológico, não é patológico, não, tá? É um tipo comum de mioclonia. As crises tônico-clônicas, essas assim, já tem
maior em termos de incidência, maior incidência, aquela que produz maior assim, anseio por parte do paciente, principalmente quem está do lado do paciente, tá? É que mais assusta, na realidade. Né? Então, é a mais comum das crises generalizadas, tá? Principalmente estudo metabólico, início brusco, né? Às vezes sem aviso prévio, mas pode ter aquela aura também, tá? Aqui, ó. A aura, mas pode estar presente. O que você tem inicialmente? Você tem uma fase inicial de contração tônica. A gente vai ver um vídeo depois que fica muito melhor do que eu ficar lendo aqui, mas eu vou ler rapidinho, tá? Então, você tem uma fase inicial de uma contração tônica, né, onde o paciente vai ter o quê? Rigidez muscular, extensão de membros e arqueamento das costas. Como se fosse quase uma postura de obstóculo, às vezes, tá? O paciente, às vezes, pode dar um grito, né, emite um som gutural bem intenso, tá? Em função do espasmo da musculatura ali da laringe. Né? Isso também vai dificultar a respiração, favorecendo a acúmulo de secreção e cianose. Tá? Contração da musculatura da mandíbula. O paciente nisso morde a língua, então é uma coisa bastante comum, mordedura de língua, né? O sangramento, com risco potencial de aspiração. E por isso você tem que ter cuidado, o paciente com crise convulsiva, você não pode enfiar a mão na boca dele. Ah, vou tirar uma prótese, alguma coisa. Muito cuidado, porque senão está arriscado você bobear, ficar até sem um dedo, tá? O paciente morde involuntariamente, tá? Aumento do tônus simpático, aumento da pressão, frequência cardíaca, midríase, sudorese, etc. Depois de 10 a 20 segundos, essa fase tônica, que é essa fase inicial, ela passa para a fase crônica. Né? Aí você tem, então, o quê? Movimentos de contração e relaxamento intercalados. Então, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, né? Geralmente dos 4 membros. Tá? Esses períodos de relaxamento, então você tem o contração, relaxamento, contração, relaxamento. À medida que a crise vai passando, esse período de relaxamento vai aumentando progressivamente até que a crise cesse. Tá? E tem a fase pós-ictal, após a crise, né? O paciente às vezes fica meio responsivo, sonolento, transpirando, flacidez muscular, respiração ruidosa, incontinência urinária e fecal, pode ter paralisia editótica, paralisia facial central, né? De dor periférica, confusão mental, e o paciente às vezes pode levar de minutos a horas para se recuperar. Tá? Depois ele dorme, fica mais sonolento, você pode ter queixas vagas, de mialgia, cefaleia, fadiga, porque você tem um esforço muscular muito grande, né? A atividade muscular é muito intensa, então você pode ter dor muscular, pode dar contração tônico-clônica, e exige um gasto energético bastante grande. Tá? Às vezes até fratura pode acontecer do paciente sofrer pela convulsão. Tá? Além, tanto pela própria contração muscular quanto pela queda, né? O paciente pode sofrer. Tá? E alteração de memória, tipo amnésia também que pode retornar. Tá? Então, essa crise tônico-clônica, né, com a sua fase pré-ictal, a fase ictal e a fase pós-ictal. Outro tipo de crise convulsiva são as crises atônicas. Você perde só o tônus. Geralmente, a musculatura do pescoço, o pescoço tomba. É isso, tá? Musculatura axial do pescoço promovendo queda. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial das crises epilépticas, né? A síncope cardíaca, vasovagal, a hiperventilação, o paciente hiperventila, né? Pode ter um quadro de perda de consciência, alteração da consciência, até desencadear a crise convulsiva. As doenças cerebrovasculares, né? Os hematomas, tumores, abscessos, hemorragias, distúrbio de sono, né? Hipersonia, apneia de sono, vertigem paroxística, a hipoglicemia, as doenças metabólicas, hipertensão intracraniana, que a gente falou semana passada, a própria enxaqueca, ansiedade, pânico, psicose e histeria. Tá? Tudo isso aí entra na lista de diagnóstico diferencial. Aí também fala em diagnóstico diferencial, de acordo com a faixa etária, para ter mais conhecimento.
Convulsão febril. Um tema interessante. Crise convulsiva acompanhada por febre, maior ou igual a 38. Na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Tá? Então, convulsão acompanhada de febre, na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade, é a convulsão febril. Geralmente, né, se for uma convulsão febril típica, né? Você não tem evidência de doença infecciosa, inflamatória do sistema nervoso, então não tem sinal de meningite, meningoencefalite, não tem alteração metabólica e não tem história prévia de crise convulsiva. Né? Então, a criança que na vigência de um quadro febril agudo, geralmente associada à infecção de vias aéreas superiores, a mais comum, né? Amigdalite, otite, sinusite, infecção de via aérea superior. Tá? Acompanhada de febre, na ausência de processo infeccioso, na ausência de trauma, alteração metabólica, né? E de história prévia de convulsão, na faixa etária de 6 meses, 5 anos, a criança desenvolve uma crise convulsiva. Tá? É uma causa mais comum de convulsão na infância, já vista a incidência elevada de febre. Tá? Então, 90% dos casos por infecção de vias aéreas superiores, né? O eletrocefalograma é normal, no percentual de crianças que têm crise convulsiva, convulsão febril, que evoluem com epilepsia, é baixo. Mas baixo, assim, em torno de 4%. Mas a gente tem que lembrar que basta ser 0,001%. Mas se você, um parente seu, se encaixar naquele 0,01%, vira 100%. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Mas, assim, em termos percentuais, né, que é uma convulsão bastante comum, e ainda bem, né, que no geral, então, a maioria das crianças não vão evoluir. Você vai tratar um quadro infeccioso, tratar a febre, né, com antitérmico, banho de gelo, se for o caso, e vai curar. Deixa eu ver aqui. Tá, a Fernanda perguntou aqui. Ela pode voltar sim, viu, Fernanda? Não significa que você teve um quadro febril hoje, nunca mais, não. Se você tiver novos quadros infecciosos, pode voltar sim. A pessoa pode, às vezes, ter uma... pode ser, às vezes, já tem que ter uma predisposição para desenvolver o quadro epiléptico. Tá? Pode acontecer sim. Tá? Mas, geralmente, a convulsão febril, ela tem um episódio, trata-se do quadro infeccioso e é bom fazer a avaliação completa, né? Um exame de imagem, com certeza, uma ressonância, tomografia para descartar um trauma, um tumor, um processo expansivo, um eletrocefalograma. Se você tiver isso tudo normal, né? Aí você fica mais tranquilo, talvez até nem ficar medicando essa criança continuamente. O que aumenta o risco de repetir crise? Que a gente falou, o problema, a epilepsia é uma patologia que não tem cura. Então, o tratamento é com medicação, na maioria das vezes, você tem que tomar um uso contínuo, né? Sabendo aquele risco, que às vezes o paciente está tomando sem ter necessidade, e às vezes está tomando e não está tomando também, e não está fazendo efeito adequado. Isso acontece, né? Você vai fazer a dosagem no nível sério, está abaixo, o paciente tem crise convulsiva e tomando o remédio, né? Às vezes você tem que ajustar a dosagem, mudar a medicação, isso também acontece bastante. Então, o que aumenta o risco do paciente ter uma crise convulsiva e desenvolver no futuro, né? Quando a crise parcial, talvez por aquela representação do multipense, né? Ela tem uma facilidade maior de progredir, então, isso pode repetir. História familiar, paciente que já parte com eletro normal, exame neurológico alterado, alteração motora, sensitiva, exame de imagem, ressonância, uma tomografia alterada, né? E se já tem uma causa também reconhecida. Então, nesse caso, logicamente, a possibilidade de repetir é muito maior. Vai ter que tomar remédio a vida inteira. Quando uma causa idiopática, procura, não acha o mecanismo. Uma crise, às vezes, generalizada, igual da convulsão febril, né? Que descartou, trata o quadro febril, quadro infeccioso, né? História familiar negativa, eletro normal, exame neurológico normal, são fatores que diminuem o risco, mas diminuem, não passa totalmente, tá? Epilepsia. Os 3 conceitos são importantes para vocês, tá? Epilepsia, mal epiléptico e estado de mal epiléptico refratário. Tá? O que é epilepsia? Quando você tem 2 ou mais crises não provocadas no intervalo maior que 24 horas. Então,
2 ou mais crises, né, sem ser por algum fator desencadeante, convulsão febril, né, outra situação qualquer, no intervalo maior que 24 horas. Você faz que o paciente tem epilepsia. Estágio epilético. Se a crise dura mais que 30 minutos, tá? Ou se ela é recorrente, ela vai e vem, né? Sem recuperar o nível de consciência, também por mais que 30 minutos. Tá? E qualquer crise com duração superior a 5 minutos é um estado de mal epilético em potencial, porque a gente falou que requer, provavelmente, você levar esse paciente para o hospital. Então você vê que o tempo é pequeno, tá? Normal de 1 a 2 minutos, no máximo 3, para recuperar. O paciente está tendo crise, principalmente tônico-crônica, né, que é mais fácil de detectar. Mais de 5 minutos você já pode levar esse paciente para o hospital. Não vai ficar parado esperando a ambulância, que vai demorar, não, porque você pode ter problema, esse paciente pode evoluir mal. Tá? E o estágio de mal epilético refratário, quando a crise dura mais que 60 minutos, ou você tem que usar mais de 3 drogas para poder controlar a crise do paciente. Tá? Você tem que entrar com uma terceira droga. Tá? Logicamente, esse paciente está sempre internado, muito provavelmente numa UTI ou numa emergência com ventilação mecânica. Esse paciente vai ter que ser sedado, vai ter que ser entubado, você não vai conseguir tratar isso a nível ambulatorial só não. Tá? Esse tipo de caso, com certeza, na humanidade mais bem preparada, ou CTI, ou unidade de urgência, tá? Que conta com ventilação mecânica, etc. Tá? Então, estágio de modo elétrico foi tratar mais de 60 minutos, ou quando você tem que usar uma terceira droga para controlar a crise. Se é que controla, às vezes não controla. Aí são as medidas, né? Não foge aqui do objetivo da aula, né? Mas vocês têm que ver, tem que observar bem a oxigenação do paciente, né? A posição dele que vai ter que ficar, evitar traumas de coluna, de crânio, né? A rotina de sangue que você tem que pedir, hidratação, convulsão febril, tratar a febre do paciente, né? Afastar um quadro infeccioso, principalmente a meningite, corrigir distúrbio metabólico, eletrolítico, né? Lembrar principalmente da hipoglicemia, tá? Então, são medidas assim que dá para vocês terem uma noção, tá? Aqui são algumas orientações, são mais até para o leigo, mas que são importantes para a gente também, tá? Não sei se alguém já viu um paciente ter uma crise convulsiva, você fica meio perdido. Você não, na realidade, no momento da crise, não tem muito o que fazer. Tá? Mas você tem que passar tranquilidade. O paciente não, que ele não está nem vendo, coitado. Mas quem está do lado, né, passando pela rua, tem um parente, né? Filho, esposa, pai, mãe, qualquer parente, né? Ou mesmo um transeunte que está passando ali, você tem que mostrar calma. Né? Se você perder a calma, imagina as outras pessoas, então. Né? Uma vez estava em frente ao Itaú ali, na Praça dos Andrados, um senhor, ele era muito amigo do meu pai, faleceu agora recente. Ele faleceu de outros problemas. Ele estava em frente ao Itaú, a filha dele médica, pediatra, já mais antiga já, muito boa. Ele foi em frente, então teve uma crise convulsiva, ela colou as placas, como a gente fala na polícia, ela ficou sem ação. Aí eu fiquei do lado dela, fiz isso que a gente vai falar aqui agora, logo chegou o SAMU, levou para o hospital. Então a gente tem que ter, primeira coisa, calma, tá? Se possível, deixar o paciente numa posição confortável, lógico, se tiver perto de uma quina, você vai puxar para ele bater a cabeça, um pedaço de pedra, alguma coisa assim que traga risco para ele, porque vai ficar se debatendo. Então, tentar, dentro do possível, afastar tudo que possa trazer risco para ele, tá? Proteger a cabeça com algo suave, se tiver uma roupa, um travesseiro, tá? Não introduzir nada na boca, falei do risco de mordedura, tá? É lógico que não vai dar nada para beber, né? Tem gente que dá um copo d'água, dá água com açúcar, não tem nada disso, a gente vai aspirar aquilo ali de tentar, tá? Não vai despertar, porque a convulsão ela não vai, então você vai ter que voltar espontaneamente, tá? Fica do lado dele, né? Para ver se pode ter uma complicação, tipo uma apneia, uma parada respiratória, alguma coisa assim mais grave, né? Você poder intervir, né? E é pedir socorro médico. Socorro médico não, socorro mesmo de transporte, né? Principalmente, que a gente falou, se a crise dura mais de 5 minutos, já se transforma numa emergência. É hospital.
Tratamento emergencial também, aqui que eu falei, se foge um pouco, né? Manter uma via aérea adequada, acesso venoso, geralmente no hospital, na ambulância, antitérmico, se for só febril, corrida de metabólico, hidroeletrolítico, sódio, potássio, cálcio, hipoglicemia, né? Se tiver um edema cerebral, tratar o edema, se pesquisar se na irritação meninge, renal kérmica, laser, Budzinski, tá? Esses sinais eles se encontram presentes mesmo no paciente com alteração da consciência, tá? Aí são as medicações que podem ser usadas, tem vários esquemas, tem um protocolo, mas já tem, deve ter um protocolo muito mais atualizado, né? Mas o importante, quando você tiver que usar mais de 3 drogas, você já fala com cidade de mal epilético refratário, né? Provavelmente esse paciente, igual eu falei, vai estar sedado, entubado, em ventilação mecânica no CTI, ou numa unidade de urgência. Eu vou botar esse videozinho aqui para a gente ver, são só 2 slides e a gente termina a aula. Só um minutinho. Aí vocês estão vendo, o paciente está sendo monitorado, tá? Se o paciente tem condições de monitorização, está cheio de eletrodo aqui na cabeça, está numa cadeira própria, talvez não sei se é um ambiente de estudo, alguma coisa assim. O paciente monitorado, vocês vão ver a evolução dele. Tá escrevendo, desenhando. Vocês ouviram o grito, né? O grito ictal, tá certo? Aí começa a ter os abalos musculares, aquilo vai generalizando, daqui a pouco pega todos os 4 membros, tá certo? Então, é o início da crise convulsiva. A fase tônica, está fazendo a fase clônica já no braço, né? Relaxa, contrai, ó. Ó. Vão aspirar o paciente, vão botar oxigênio, isso aí no ambiente controlado, monitorado, você consegue fazer. Vocês já estão vendo que o intervalo já está começando tá começando a reduzir, ó, aumentar o intervalo, desculpa, né? Ó. Expirando secreção, ó. Praticamente dá um outro abalo muscular, mas já vai cessando. Logicamente, está de consciência e está alterado. Parou, tá? Então, essa é a... Só vou botar de novo só para a gente ver o grito que tal. Olha só. Ó, começou no braço. Ó. Aí vai desencadear, vai espalhando para o resto do corpo. Tá propagando, desculpa, né? Aí pode ter relaxamento de esfíncter, urinar na roupa, evacuar na roupa. Você vê que durante a crise você não faz muito, não. Nesse caso aí, botaram oxigênio e aspiraram secreção. Também aspirou secreção só no final. Mas é esperar ele sair da crise. Se vê que está durando mais de 3 minutos, levar para o hospital. Você vai ver que já vai aumentando o intervalo de tempo entre as crises. Olha lá. Por isso que o paciente sai com dor, que isso dói demais. Você tem um abalo muscular muito intenso, a contratura muscular muito violenta. Então o paciente sai com dor de cabeça, dor muscular.
Agora o outro, deixa eu só um minutinho, peraí. Esse outro é uma crise de ausência. A gente falou pequeno mal. É o mesmo menino da foto. É. Vídeo português, né? Tá lá. Pronto. Retorna. Só para vocês verem, né, essa crise, então, que eu falei, às vezes você detecta isso na sala de aula, né? Às vezes a professora que observa isso, né? Transtorno de aprendizado, então, não é uma coisa muito rara, não, sabe? Você vê que não tem alteração de tono, ele continua sentado, né? Parece que ele dá uma desconectada e volta de novo, volta normalmente a fazer o que estava fazendo, né? Esse aqui é o pequeno mal, tá? Agora deixa eu ver aqui. Era o objeto da aula, era isso hoje, tá? Se tiver dúvida, alguém quiser passar mensagem, alguma coisa, tá? E não, semana que vem, na segunda, a gente se encontra novamente. Eu vou mandar aula de extrapiramidal no decorrer da semana, tá? Torcer que todo mundo esteja bem aí, né? Na cidade onde vocês, cada um reside, né? Com certeza deve estar acontecendo casos, né? Mas vamos torcer para isso passar o quanto antes, né? Para a gente poder voltar à nossa vida normal. Já não bastasse a crise de saúde, ainda tem a crise política, né? Aí isso realmente está pesando, assim, no ânimo do brasileiro, né? Uma crise de saúde, uma crise econômica, né? Como eu nunca vi. As filas na Caixa Econômica aqui são uma coisa de doido, o pessoal receber aquele auxílio, né? Ainda vem essa crise política, é muita crise em cima uma da outra, né? É uma pena. Fernanda, no intelecto não, né? Mas assim, ela simplesmente ali naquele momento, né? Pode dificultar o aprendizagem. Se for uma crise de repetição, com certeza sim. Mas falar que vai trazer sequela, não. Mas agora ela pode ter o risco, às vezes, de evoluir para uma crise convulsiva generalizada, isso pode acontecer. Mas em termos de ideia, lógico, uma coisa persistente pode trazer um transtorno, sim, tá? Mas a crise isoladamente, não, tá? Então, fica o meu abraço a todos aí, para a família de vocês também, tá? A aula então já foi gravada. E na segunda-feira a gente se encontra, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau.